Olá, meus irmãos, presbítero Natalício. Gostaria de falar umas palavrinhas para vocês nesses dias de tanta surpresa, às vezes a maioria desagradáveis, né? Mas Deus está conosco, Deus é fiel em tudo que nós precisamos. A intenção minha era falar um pouco de uma situação que todos nós passamos. É sobre a questão das nossas finanças, nesses dias tão difíceis. Eu vou ler para começar um texto em Lucas 6, 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoado, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse capítulo 38 é o que diz mais respeito ao que nós temos a falar. Nós sabemos que hoje, com essa nova configuração que criou no mundo, né, com essas dificuldades, com muita gente perdendo os empregos, a própria igreja sofreu com a perda de arrecadação, as famílias perderam muito com isso, e é nesses momentos onde nós temos que nos cuidar das nossas finanças. Vocês sabem, a nossa vida financeira, ela depende muito da nossa situação, como nós tratamos as questões do nosso dinheiro. Nós temos que priorizar quando nós recebemos os nossos salários, nós temos que priorizar como nós vamos distribuí-lo. Então, eu li algumas coisas, alguns passos que nós temos que ter cuidado para que nós não passemos dificuldades. Uma das coisas principais, quando nós recebemos nosso dinheiro, nós temos que, principalmente, dividi-lo em partes para que possamos fazer com que o nosso dinheiro seja útil a nós e que nós possamos ver nos dias de hoje o que nós podemos fazer, ou com muito ou com pouco. Geralmente com o nosso salário, que ele é geralmente uma parte razoável do que nós podemos viver. Então nós temos, por exemplo, se você recebe o seu salário, nós temos que dividir primeiramente o nosso dízimo, porque é a parte importante que nós temos que devolver a Deus, da generosidade que Ele nos dá em termos do nosso trabalho, nosso emprego e nossa família com saúde. Depois nós temos que ver os gastos essenciais, nossos gastos essenciais. O que são os gastos essenciais? Quando você não tem sua casa, o aluguel, a energia elétrica, a alimentação, as prestação da escola, das crianças, essas coisas que são essenciais na nossa vida, à nossa sobrevivência. Depois nós temos os gastos financeiros, cartão de crédito e outras coisas com bancos e tal. E depois o que sobra, que nós temos que fazer com que nós não gastemos tudo que nós temos. Nós temos, para a honra e glória de Deus, nós temos que ter alguma coisa para poupar. E para você chegar a ter alguma coisa para poupar, nós temos que ter uma vida muito organizada, uma vida dentro dos padrões de Deus, onde possamos distribuir a nossa renda conforme a nossa necessidade. E nós acreditamos que se você é um membro fiel, é um membro consciente, que sabe as necessidades da sua vida, mesmo o seu ganho não seja um ganho muito alto, você vai conseguir distribuir a sua renda e com isso ser uma família feliz, saudável e cumprindo com as suas obrigações no dia a dia da sua família. Eu acreditava que nós pudéssemos ter um pouco mais de tempo para falarmos como deveríamos aplicar nossos recursos, mas vai ficar para uma outra oportunidade, porque eu sei que hoje todos têm necessidade de saber
como aplicar melhor os seus recursos, como fazer com o seu dinheiro, mesmo pouco ou muito, para que possamos viver tranquilo, não ficar devendo às pessoas, comprar o extremamente necessário e saber aplicar direitinho o nosso dinheiro. Então, a princípio, é isso que eu tinha que falar. Eu agradeço a atenção de todos e que Deus nos abençoe, nos guarde e faça com que nossos recursos multipliquem cada vez mais, para que sejamos fiéis e felizes em nossas vidas. Pensando assim, para darmos encerramento a essa pequena palavra, eu gostaria de fazer uma oração para todos nós e que possamos ter dias e dias felizes. Amém? Senhor Jesus, dou graças por esses momentos, que aqui possamos estar em Sua presença, Senhor. Que Tu, ó Pai, abençoe as famílias da nossa igreja, as famílias do nosso estado, as famílias do nosso país, Senhor. Que Tu esteja à frente de todos, os abençoando e guardando, Senhor. Que a tua esperança, a Tua fortaleza, que nos faz com que sejamos ao Seu lado, Senhor. Que Tu, ó Deus, nos abençoe e nos guarde, Senhor, a cada momento, e nos livre, ó Pai, nós e nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, de todo o mal. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.